Nossa saudação a todos que nos acompanham neste momento, rogando ao Divino Senhor que nos envolva nas suas vibrações de muita paz. Antes de iniciarmos a nossa reflexão desta noite, antes enderecemos a Deus, nosso Pai, o nosso reconhecimento pela oportunidade bendita da existência, pela oportunidade de estarmos mais uma vez neste momento de grande teste da nossa fé na grande família humana. Agradecidos estamos a Jesus, o Mestre incondicional das nossas existências. Gratos somos à espiritualidade amiga de nossa casa, Bezerra de Menezes, pela intuição, pela inspiração e pela condução de todos os trabalhos que aqui se realizam neste momento. Ainda que em ambiente virtual, nós contamos sempre com o pensamento amigo, com as vibrações amorosas dos benfeitores amigos, que sob a égide do venerando espírito de Bezerra de Menezes, conduzem os destinos de nossa amada casa espírita. Graças damos a Deus pela oportunidade que nos é concedida. Meu nome é Frederico, sou trabalhador desta casa. E hoje nós vamos juntos reflexionar um pouquinho sobre o título que está no quadro O Cristo em Nossas Vidas. Quando nós pensamos em Jesus, o Mestre, Jesus, o amigo, Jesus, aquele com quem nós temos uma intimidade através do Evangelho, nós vamos ver que de todas as condições que lhe foram ditas, uma ele aceitou, que é a de mestre. Quando lhe disseram, bom mestre, ele vai dizer que bom é somente o Pai, que bom é somente Deus. Então, ele aceitou ser o mestre da humanidade. Esta é uma condição dos espíritos crísticos, daqueles que recebem do Senhor a incumbência de guiar bilhões e bilhões de almas. Este é o Cristo com quem nós devemos e deveríamos ter uma grande intimidade. Recordamo-nos pelas leituras dos primeiros dias do apostolado, quando aqueles 12, representando a humanidade, que somos todos nós, buscavam o Mestre, trazendo-lhes as questões de foro íntimo que tanto os atormentavam. Naqueles dias, como hoje, as questões humanas que nós apresentamos a Jesus são do mesmo teor daqueles dias que já se vão há mais de 2000 anos. A criatura humana daqueles dias, como destes dias, ainda não conhece a si mesma, ainda não conhece as suas potencialidades, ainda não se reconhece como um ser espiritual, temporariamente domiciliado num planeta de provas e expiações, com o objetivo único de ascender em relação ao nosso Pai, em direção à origem da vida, que é o próprio Deus. Incumbido está Jesus, o Cristo, deste processo da instalação do reino de Deus na terra, a partir da instalação do reino de Deus no coração de cada um de nós. Jesus, o Mestre por excelência, aquele que vai dizer em um outro momento,
É necessário que eu me vá, mas eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, aquele que o mundo ainda não vê, porque não o compreende, mas quanto a vós, o vereis e o compreendereis. Este Consolador que meu Pai enviará, vos fará lembrar tudo aquilo que vos tenho dito, e vos ensinará outras coisas que agora não podeis entender. Esta fala do Cristo encontra-se no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título O Cristo Consolador. Então nós podemos deduzir de que Jesus, além de mestre, como ele mesmo se dizia, ele em um outro momento, quando nós prestamos atenção naquilo que estudamos, quando nós nos damos conta daquilo que estamos lendo, em um outro momento, ele se diz Consolador. Consolador. Aquele que consola. Aquele Jesus que acolhe. Aquele Jesus que esclarece. O mesmo Jesus que consola. 2000 anos se passaram da sua estada entre nós e pouca coisa mudou. O que mudou efetivamente foi o aumento populacional da Terra, mas as questões de foro íntimo são as mesmas daqueles dias. A insegurança, o medo, a dúvida, ante as questões mais simples da vida, como o próprio viver, não é? Que muitos de nós temos como existir, enquanto que a vida é algo mais amplo, mais pleno do que simplesmente existir. E Jesus é a nossa referência quando nós falamos de vida. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Obviamente que, como todas as coisas que nós ouvimos, nós transferimos para um ambiente físico, um ambiente material. Mas, obviamente, que o Cristo referia-se à vida plena, à vida espiritual, que é própria dos espíritos imortais que somos todos nós. Então, por estes equívocos na interpretação da mensagem de Jesus para a Terra, 2000 anos se passaram em que nós ainda não conseguimos compreender a mensagem de Jesus para todos nós, que é um tratado de libertação, de consolo e um caminho para a felicidade, felicidade para a qual todos nós fomos criados. É com Jesus que nós conseguimos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. É com Jesus que nós precisamos aprender como viver em sociedade. Nada escreveu o mestre dos mestres, mas os seus próximos, os apóstolos, os evangelistas, escreveram as suas falas, que chegaram até nós, apesar dos milênios passados. Estas falas do Cristo: eu vim para que tenhais vida. Onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ou seja, Jesus, desde que recebeu do Senhor a incumbência de nos dirigir dentro da caminhada evolutiva, nunca mais saiu das nossas vidas. A questão que nós devemos fazer a nós mesmos, a pergunta que nós devemos dirigir ao nosso íntimo: será que nós estamos com Jesus? É esta a proposta espírita para todos nós, da autoiluminação, do autoconhecimento,
da autotransformação a partir da mensagem de Jesus, que é dirigida a todos nós, encarnados e desencarnados, porquanto os espíritos que habitam a terra somos de 2 níveis, encarnados e desencarnados. Por incrível que pareça, muitos ainda estão por aqui e precisam ouvir do Cristo a sua proposta de libertação, a sua mensagem de transformação, a partir de questões de foro íntimo que nós endereçamos a Jesus e Ele vai nos responder através do seu Evangelho. Todos os que o buscavam levavam uma questão, mas Jesus jamais entregou a resposta definitiva. Como educador que era, propunha que o próprio educando buscasse dentro de si mesmo os recursos para sanar as dificuldades de que se via envolvido. Buscavam-no para lhe perguntar qual o caminho da salvação. Ele propunha uma outra questão, fazendo com que o consulente buscasse por si mesmo o próprio caminho, a solução dos problemas, para que o mérito não ficasse com o mestre, mas sim com o discípulo. Assim é Jesus. Este é o Jesus das nossas vidas. Este é o Jesus que nunca foi, sempre esteve, sempre está e sempre estará conosco, porque Ele é o próprio amor. Jesus é o amor personificado. Jesus é o homem amor. Ele desce dos páramos celestiais para ter conosco, para nos mostrar como é que se faz. Porque teoria nós temos, nós sabemos a teoria, o nosso problema, a nossa dificuldade, a nossa atrapalhação é que nós não sabemos como fazer. Nós temos a informação em si não basta. É preciso que haja o entendimento. Ler o Evangelho como quem lê um livro de qualquer teor intelectual não é o caminho mais acertado. Quando o próprio apóstolo Paulo recolhe-se no deserto por alguns anos para estudar o Evangelho, quando seu mestre Gamaliel também recolhe-se na intimidade, deixando as turbulências do mundo para estudar o Evangelho, nós vamos perceber que para entender Jesus e a sua mensagem, nós precisaremos nos recolher. Para ouvir Jesus, nós precisaremos de silêncio, silêncio na fala articulada, silêncio dos próprios pensamentos, silêncio profundo dentro de nós mesmos, para que nós possamos ouvir a voz do Mestre por excelência, a nos mostrar o caminho que nós deveremos trilhar, já que Ele, como Mestre que é, não fará o trabalho que compete ao aluno. É assim, este Jesus é em nossas vidas, que jamais se ausenta, que é presente em todos os momentos da nossa existência. Jesus, o Consolador, aquele que tem sobre si a tutela de todo o orbe terrestre, de almas encarnadas e desencarnadas. É Jesus conduzindo-nos para um estado de autoiluminação. É Jesus convidando-nos a segui-lo nesta caminhada que exige de nós algum esforço, exige de nós uma vontade ferrenha. Todo o processo de transformação, de autotransformação, de autoiluminação, não é um processo que nós façamos de maneira despreocupada, serenos e tranquilos. Não. O trabalho exige esforço. O resultado de êxito exige conhecimento, exige perseverança, exige que nós saiamos de um estado de comodidade para um estado de trabalho. Jesus, em momento algum, falou que seria fácil. Muito pelo contrário, Ele não era alguém que gostasse da ilusão.
Ele é alguém que gosta de verdade e realidade. Portanto, em todos os momentos em que ele teve oportunidade de convidar aqueles que o buscavam para a transformação, ele vai dizer: não tornes a fazer a mesma coisa, porque tu já conheces os resultados. Então, é uma proposta de Jesus para que nós venhamos a dar um novo direcionamento às nossas existências. Porque hoje e até este instante, nós somos o resultado de todas as nossas anteriores encarnações. Com a doutrina espírita, aprendemos que há uma solidariedade entre todas as nossas existências, já que vida é uma só, vida é imortalidade. E nós temos necessidade de acordar para a mensagem de Jesus. Nós nos lembramos de Jesus muito quando chega o último mês do ano, em que nós enfeitamos as nossas casas, em que nós enfeitamos os caminhos com brilhos, com luzes. Mas e dentro de nós? E dentro de nós existe um recanto para Jesus? Dentro de nós existe uma árvore de vida iluminada pelo Evangelho? Que as luzes que existam em nós sejam luzes verdadeiras. Porque, como diz o Evangelho, que seja luz o que realmente em ti há, para que nós possamos não nos confundir nesses momentos da caminhada terrena. A passagem por aqui é muito breve, mas marca muito a nossa vida. O tempo aqui é muito exíguo. Em breve, voltamos para a casa verdadeira, para o lar verdadeiro. E certamente não será perguntado: conhecias Jesus? E nós responderemos que sim, cheios de alegria. E então nos será dito: e o que fizeste com Jesus? Não é? Então nós precisamos acordar para estes momentos em que a terra inteira é tomada pelo teste, pela aprovação, pelo momento da averiguação do nosso conhecimento, da nossa fé, do nosso estado íntimo. E é nestes momentos que o Cristo, mais do que antes, mais do que sempre, está conosco. Ele jamais se afastou de nós. Desde o dia em que recebeu esta árdua missão de conduzir espíritos ainda primitivos no caminho da iluminação interior. 2000 anos se passaram e nós ainda, com o Evangelho na mão, não conseguimos compreender Jesus. Nós precisamos rever alguns aspectos do nosso conhecimento cristão. Nós precisamos começar do começo, outra vez, para entender o que Jesus quis nos dizer com cada uma das suas advertências, com cada uma das suas parábolas, com a sua vida, com seus exemplos. Jesus ensinava muito pelo exemplo. É pelo exemplo, diz-nos o benfeitor Emmanuel, que muitos conhecerão Jesus através de ti. É pelo teu exemplo que muitos conhecerão o Cristo. Pelo teu modo de viver e pela tua vida é que muitos saberão que tu és cristão. Um seguidor de Jesus na acepção mais profunda do termo. Aquele que está no mundo sem ser do mundo. Aquele que vive a vida do homem sem nunca perder a noção de quem realmente é. E quem realmente nós somos. Almas imortais. Espíritos do Senhor
criados pelo Senhor da vida, temporariamente domiciliados na terra, visando observar, aprender, vivenciar e depois passar para um outro estágio evolutivo. Mas até lá é necessário esforço, é necessário que individualmente nós busquemos a luz, para que a partir de nós a luz se faça no entorno e toda a terra um dia possa estar iluminada pela presença de espíritos iluminados, que um dia seremos todos nós na esteira do tempo, a partir do nosso próprio esforço. A parte do Senhor já está pronta há muito tempo. Compete-nos agora tomarmos a charrua do Evangelho e não olharmos para trás. Esqueçamos os equívocos que tenhamos cometido neste trajeto e nessa nossa relação com Jesus, para recomeçar. Porque todo dia o Senhor nos oportuniza um recomeço. E nós, como diz Chico Xavier, não podemos apagar o que escrevemos nas páginas das nossas vidas, mas podemos escrever uma nova história a partir da oportunidade diária de recomeçar. Escrever um novo capítulo nas nossas existências, para que o livro da vida, escrito por nós, quando nós deixarmos a terra, tenha páginas iluminadas de bons exemplos, páginas iluminadas de virtudes, da nossa virtude, que é exatamente o reto sentir, o reto viver, de maneira que a nossa vida seja um exemplo de cristão, um exemplo de espírita, um exemplo daquele que convive com o Mestre, como os 12 conviveram na intimidade do colégio apostolar, no início de toda esta tarefa da implantação do reino de Deus na terra. Sendo Jesus o Espírito responsável por isto, sendo o Cristo, este mesmo, com quem nós temos uma relativa intimidade, quando dizemos Jesus, o nosso amigo, Jesus, o nosso mestre, que assim seja, mas que nós possamos fazer com que esta intimidade com o Cristo nos torne pessoas melhores, nos torne criaturas melhores, porque viver por viver, as plantas vivem, viver por viver, os animais vivem, mas a criatura humana deve compreender que vida é muito mais que existir, que vida é muito mais que comer, beber, dormir e se reproduzir, que vida vai muito além de buscar recursos materiais necessários, sem dúvida, para a nossa sobrevivência, que vida é muito mais que isso, que Jesus seja sempre a nossa referência. Poucas vezes, raras vezes, Ele colocou a sua personalidade à frente, mas quando o fez, fez com excelência. Quando vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai se não for por mim. O que Ele quis dizer é que Ele é o roteiro. O que Ele nos disse é que nos deixou o roteiro, tendo no seu Evangelho o roteiro seguro para o caminho da felicidade, para o caminho do bem-estar íntimo, para o caminho da fé raciocinada, para o caminho da autoiluminação, do autoconhecimento, para que eu mesmo possa perguntar quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para quê, por que eu estou na vida. E certamente que com Jesus eu encontrarei as respostas, eu encontrarei a paz que tanto almejo, que o mundo de maneira alguma pode me dar, porque as pessoas são como eu mesmo, inseguras, frágeis, cheias de dúvidas, mas Jesus é a excelência do ser humano. Jesus é o homem integral, no dizer de Joana de Ângeles, e que um dia todos nós seremos como Jesus, quando Ele mesmo vai dizer,
O que eu faço, vós também podeis fazer. Claro que ele não quis complementar. Quando fordes como eu mesmo, um Cristo. E para concluir a nossa fala, lembramos-nos que lemos há algum tempo algo que nos tocou o coração. Alguém, em algum lugar, escreveu. Muitas vezes, nós nos prendemos na autoria e esquecemos o fundo. Nós nos prendemos na forma e esquecemos o conteúdo. Nós nos prendemos no mensageiro e esquecemos a mensagem. A proposta não é essa. Somente o Cristo é o mensageiro e a mensagem que nós devemos nos ater. Aos demais que nos trazem alguma mensagem, procuremos o fundo, como diz Allan Kardec. Olhemos racionalmente o que estamos lendo e procuremos encontrar o espírito que está por trás da letra. Em algum lugar está escrito que alguém, funcionário de uma obra, no seu intervalo do meio-dia, atravessava a rua, ia até a igreja e diante da imagem de Jesus, ele dizia: Jesus, eu sou João. Ia embora. E repetia-se isso todos os dias, até que a obra um dia acabou. E mais tarde, João é encontrado no hospital. A vida física, normalmente pelos trabalhos que nós exercemos, vai se desgastando. E João agora estava hospitalizado. E a enfermeira notou que ninguém visitava João. E, no entanto, ele vai pedir à enfermeira que deixe uma cadeira do lado da sua cama para a visita. Um dia, após tanto observar que ninguém visitava João, a enfermeira não resiste à curiosidade e lhe pergunta: João, por que a cadeira se ninguém te visita? Ele olha para a enfermeira e lhe diz: todos os meio-dias, alguém senta nessa cadeira e diz: João, eu sou Jesus. Falar de Jesus talvez seja para nós a tarefa mais difícil. E assim, meus irmãos, agradecemos a oportunidade que nos é concedida de mais uma vez falarmos do Cristo em nossas existências. Que muito mais que falar, nós possamos agir como Jesus, fazer como Jesus, falar como Jesus. Perdoe-nos a emoção. Então nós, neste momento, agradecemos a Deus a oportunidade de mais uma vez aqui nos encontrarmos, pensando em Jesus e na sua mensagem, rogando ao plano espiritual superior de nossa casa, que nos envolva nas suas vibrações de muita paz, e onde quer que estejamos neste momento, possamos pensar no Cristo, na sua companhia, a nos dizer: tende bom ânimo, eu estou aqui. Que Deus, nosso Pai Celestial, nos abençoe a todos. Votos cordiais de muita paz.